Olá pessoal, tudo bem aí? Hoje eu quero estar falando sobre o anticristo. Esse é um tema que desperta muita curiosidade em todos nós, então eu quero estar abordando um pouco aqui sobre esse tema. Quero estar mostrando alguns slides, lendo alguns versículos aqui para te ajudar, tá bom? Bom, mas para começarmos, anticristo, o que significa anticristo? A própria palavra, já uma palavra fácil de entendimento, anti, contra Cristo. Então, tudo aquele que se opõe a Cristo, aquele que vai contra Cristo, a pessoa de Jesus, os ensinamentos de Cristo, o Evangelho de Cristo, de alguma forma, esse já se torna anticristo. Então a primeira opção é quem se opõe a Cristo. E a segunda opção, que também é aplicável para a palavra anticristo, é aquele que se coloca no lugar de Cristo, que quer se passar por Cristo, que quer ocupar o lugar que pertence somente a Jesus Cristo. Então esse também pode ser conhecido como anticristo. Bom, vamos lá. Antes de nós lermos onde que está na Bíblia o termo anticristo, porque só tem nas cartas de João, somente João, o apóstolo João, é que falou diretamente o termo anticristo. Então todos os outros textos, eles são supostamente utilizados para o anticristo. Eu vou mostrar aqui algumas coisas mais à frente. Mas para que você entenda a carta de João, eu quero mostrar aqui qual era o contexto histórico. O que estava acontecendo? Bom, João, então, ele vai escrever a sua carta ali aproximadamente, apesar que existem estudos que dizem que foi antes, muito antes, mas a maioria aceita a ideia que a carta foi escrita lá aproximadamente no ano 90 até o ano 95 aí depois de Cristo. E a igreja estava crescendo, muitas igrejas ali estavam surgindo por causa da pregação dos apóstolos, mas a igreja estava enfrentando, além do combate político através do Império Romano, das perseguições, a igreja estava enfrentando também o problema religioso por causa do judaísmo. A igreja estava enfrentando e enfrentou no primeiro, no segundo século, no terceiro século também, as heresias. Então, eram ensinos falsos que estavam surgindo e muitos estavam seguindo esses falsos ensinos, estavam se desviando da verdade do evangelho que os apóstolos estavam ensinando, até porque a maioria deles já tinham morrido, só estava João, aqui nessa carta somente João vivo, e então eles estavam através dos ensinos ali já dos discípulos, dos apóstolos e daqueles que estavam assumindo as lideranças das igrejas e passando os ensinamentos dos apóstolos. Bom, aí surge no primeiro século e no segundo século uma heresia chamada gnosticismo. Eu quero mostrar aqui algumas ideias do gnosticismo e também tinha um outro grupo que se chamava docetismo. Bom, o que o docetismo entendia? O corpo físico de Jesus não era real, só parecia. Então essa palavra aqui significa parecer no seu original. Então eles estavam propagando a falsa ideia, o ensino no meio do povo de Deus, dos cristãos, das igrejas que estavam se formando, que Jesus, o corpo dele na terra, não foi um corpo real, que só parecia ser real, mas que não era real. Aí João, quando ele vai escrever as suas epístolas, o primeiro versículo, olha só, da primeira carta, o primeiro versículo ele já começa dizendo: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, ou seja, eles foram testemunhas
oculares de Cristo, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então João já começa combatendo essa falsa ideia desse ensino aqui do docetismo, mostrando para eles que eles ouviram Jesus, eles viram Jesus com os próprios olhos, eles contemplaram e tocaram a pessoa de Jesus. Então, aqui já nos mostra por que esse versículo está na Bíblia e o que esse versículo queria dizer. Era um combate a um falso ensino. Um outro ensino equivocado que estava surgindo era desse homem aqui, Cerinto. O Espírito desceu sobre Jesus no batismo. Então, quando Jesus foi batizado lá no Jordão, só naquele momento o Espírito Santo veio sobre ele, e antes dele ser crucificado o Espírito saiu. Então esse era um ensino também que estava rolando. Aí, lá no capítulo 5, no versículo 6, João vai dizer: este é aquele que veio por água e por sangue, o batismo e a cruz, isto é, Jesus Cristo, não só por água, ou seja, não veio só o Espírito Santo sobre ele e aí depois, saiu, combatendo essa falsa ideia, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, mais uma vez, João combatendo aqui os ensinos heréticos do primeiro século. Aí o gnosticismo, ele tinha a seguinte ideia: a matéria era má e o Espírito era bom. Ou seja, eles tinham a ideia de dois deuses: um Deus bom, espiritual, e um Deus ruim ou mau, que fazia, que criou a matéria. Ou seja, o que isso teve como consequência? Que eles começaram a negar a pessoa de Jesus na terra, que aquilo que João ele escreveu lá na sua carta, no seu livro, os Evangelhos, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a encarnação de Cristo, eles estavam negando e propagando essa falsa ideia, porque na visão deles, Jesus, Deus que era bom, e Jesus que era Deus e era bom, não podia se encarnar na matéria, na física, que era mal, porque para eles tudo que era físico, material, era mal. Isso já era um entendimento platônico, já vinha lá de Platão, porque esses cristãos aqui, eles tinham muito a influência ainda da filosofia grega. E outra, eles não tinham todo acesso ao Novo Testamento que nós temos hoje, as Escrituras. A maioria deles aqui, eles só tiveram acesso às cartas que foram direcionadas para eles, entendeu? Então a igreja de Corinto teve acesso às cartas de Corinto. Então, muito provavelmente, eles não tiveram acesso. Então eles não tinham assim todo o conhecimento. Isso aqui até eu acabo entendendo um pouco por que eles se equivocavam tanto. Mas João, por causa desses falsos ensinos, ele precisa combater. Vocês vão ver ali no próximo versículo, vou ler lá ele escrevendo, que vai explicar bem o combate a essa falsa ideia aqui de que Jesus não podia ter se encarnado, porque Jesus, que era um espírito, Deus bom, não podia encarnar numa carne aí que era má. Aí, se realmente isso acontecesse, aí toda a obra de expiação, de salvação, redentora de Jesus na cruz, como homem sofrendo e pagando os nossos pecados, seria nula. Então João precisou combater esse falso ensino que desvirtuou muitos dos primeiros cristãos. Aí, por causa de que o espírito era bom e a matéria era má, surgiu essa outra ideia aqui: o pecado no corpo não era relevante. Então eles começaram a propagar essa ideia, porque o pecado do corpo não influenciava em nada no espírito. O espírito era bom. E aí eles passaram a viver na imoralidade, negligenciando a lei de Deus. Mas João, ele escreve lá no capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, eles passaram a viver na falsa ilusão de que poderiam viver na imoralidade e que esse pecado não ia influenciar,
porque o espírito ele não tinha nenhum tipo de influência do pecado na carne. Bom, agora vamos ler aqui lá outros textos, João escrevendo nas suas cartas, e aqui é onde ele vai citar o termo anticristo. Então tem 1, 2, 3, espírito do anticristo, e aqui. Somente aqui, você não vai encontrar em nenhum livro da Bíblia, em nenhum outro texto, versículo, a palavra anticristo. Somente aqui nas cartas de João. Bom, vamos ler aqui e vocês vão entender um pouco mais o que estava acontecendo. Ele vai dizer aqui no versículo 18: Filhinhos, é já a última hora. Então, a maioria dos apóstolos, eles entendiam, né, que Jesus iria voltar ali já nos primeiros séculos. Então esse era o entendimento. Paulo também falou muito sobre isso, mas aqui é um outro assunto. E como ouvistes que vem o anticristo, então eles ouviram que viria anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, João aqui, ele vai dizer que já muitos anticristos haviam surgido. Aí ele diz, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Aí olha aqui, no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Né? Então, ele vai dizer aqui, aquele que nega o Pai e o Filho, ele é o anticristo. Aí, aqui, ele diz, saíram de nós, saíram do nosso meio. Então, o anticristo, ele saiu do meio do povo de Deus. Muitas daquelas heresias e seitas que foram surgindo, eram de pessoas que ouviram o Evangelho, que tiveram acesso, né, contato com os apóstolos, talvez não todos ali, mas já com os discípulos dos apóstolos, e em algum momento eles começaram a se desviar da doutrina dos apóstolos. Então, a Bíblia deixa claro que todo mundo que vai contra Jesus Cristo, como eu já falei no primeiro slide lá no início, ele é um anticristo. Por isso que ele diz aqui no plural, muitos têm feito o anticristo. Então hoje, não fique chocado, tá? Mas hoje nós podemos ser anticristos. É só nós negarmos a Cristo. É só nós deliberadamente, depois de termos o conhecimento, de termos acesso à verdade, a gente nega. A gente diz que aquilo não é verdade, que aquilo não é de Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não se encarnou. Então, esse é o entendimento que João deixa aqui claro. Por isso que aqui, onde que estava que eu ia mostrar? Bom, vou ler aqui o outro. Versículo 3 do capítulo 4. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Então aqui já mostrou claramente o combate às ideias gnósticas do primeiro século e do segundo século. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, lembra? A matéria é má, somente o espírito é bom. Então Jesus não pode ter se encarnado. Mas este é o espírito do anticristo. Ou seja, é um espírito. João em nenhum momento falou de uma pessoa propriamente, de um homem, de uma pessoa. Ele está falando do espírito e que muitos anticristos já haviam surgido, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ou seja, lá no primeiro século já havia muitos anticristos. No versículo 7 do capítulo 1 da segunda carta, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então percebam que aqui está claramente que João estava combatendo os falsos ensinos do primeiro século.
está claro aqui, né? Não tem como ser outra interpretação, é só interpretar dentro do contexto histórico, conhecendo. Isso, de certa forma, é até unânime aí em muitos líderes, né, e pastores, eles não fogem dessa interpretação. Agora, a pergunta, né, e a dúvida nossa, e o anticristo escatológico? E o anticristo do fim dos tempos? Quem será? Será que existe? E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Tenho estudado já praticamente todas as linhas de interpretações, desde as igrejas tradicionais, igrejas reformadas, igrejas pentecostais, a questão dispensacionalista, igreja católica, tudo o que você imaginar. E o que eu cheguei na conclusão é que não existe, no ponto anticristo, não existe nenhum desses ensinos que ele seja 100% convincente. Que você, conhecendo esse ensino, você vai dizer, realmente é isso, e todos os outros estão errados. Pelo menos, eu fazendo os meus estudos, não consegui chegar a essa conclusão. Porque todos os ensinamentos, todas as linhas, têm pontos que podem ser refutados, que podem ser colocados argumentos ali para colocar em dúvidas, né, a visão. Então, eu não quero de forma alguma ter a petulância de dizer a vocês que aqui, agora, essa parte final, eu estou aqui 100% correto, até porque eu não vou dizer, né, quem é o anticristo, mas eu vou terminar mostrando quais são as possibilidades dentro de todos os ensinos que existem. Há 3 opções para a pessoa anticristo aí do escatológico do fim dos tempos, e é isso que eu quero mostrar para vocês, mostrando aqui mais alguns versículos. Bom, então quando a gente vai para o anticristo escatológico, o principal texto é esse aqui, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. E aí também, lá em Apocalipse, capítulo 13, eu não vou ler aqui, onde fala das 2 bestas, uma que sai do mar e outra que sai da terra. Ali, para muitos, né, tá uma menção ao anticristo e ao falso profeta. Eu não vou falar muito sobre isso, e esse é um entendimento, uma interpretação, mas tem muitas outras interpretações diferentes, convincentes também. Então não tenho como dizer para vocês qual é a correta, porque tem como você interpretar de várias formas. Bom, agora esse texto aqui, vamos ler. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está escrevendo sobre a volta de Jesus. E pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Por que Paulo está escrevendo isso daqui? É a sua segunda carta. Na primeira carta de Tessalonicenses, quando ele manda a primeira carta para a igreja de Tessalônica, lá no capítulo 4 e no capítulo 5, ele vai dizer sobre a volta de Jesus, a iminência da volta de Jesus. E aí, ele precisa escrever essa segunda carta, porque entre a primeira carta e essa segunda, começou a correr no meio dessa igreja muitos falsos ensinos também, e começaram a enviar algumas cartas supostamente escritas pelo apóstolo Paulo, mas eram cartas mentirosas. As pessoas estavam se passando pelo apóstolo Paulo. E eles estavam dizendo que 2 coisas, que Jesus estava muito perto de voltar, então isso fez com que muitos deles passassem a viver uma vida desordenada, tanto que Paulo vai precisar, no capítulo 3, depois você pode ler lá, no versículo 6, ele vai dizer: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente,
e não segundo a tradição que de nós recebestes. Por quê? Porque eles estavam achando, bom, Jesus vai voltar daqui uns dias, para que trabalhar? Né? Para que ter essa casa, esse terreno? Eles começaram a se desfazer das coisas que eles tinham e estavam vivendo ali na espera, na iminência da volta de Cristo. Mas isso não tinha sido escrito por Paulo. Isso tinha sido propagado ali algumas mentiras no meio da igreja. E a outra ideia, a que mais perturbava eles, por isso que Paulo vai dizer aqui, não, nem vos perturbeis, é que Jesus já tinha voltado e que eles tinham ficado para trás. Então isso começou a perturbar muito eles. E aí chegou a notícia até Paulo, e Paulo precisa escrever então a sua segunda carta para dizer, né, e corrigir os falsos ensinos que estavam rolando. Então ele vai dizer a volta, que eles não ficassem perturbados, como de nós, como se fosse, né, eles que enviaram. Aí ele vai dizer, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? A volta de Jesus. Então não será assim a volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia. Aqui já é também assunto para um debate, mas eu não vou falar sobre isso, porque aqueles que acreditam na linha dispensacionalista pré-tribulacionista interpretam aqui a apostasia como arrebatamento da igreja. Na minha visão, a apostasia está falando mais mesmo do abandono da fé dos cristãos aqui. E ele diz, então, que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então é esse termo aqui, o homem do pecado, filho da perdição, que as pessoas associam ao anticristo. Ok? Aí o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Aqui são vários ensinamentos escatológicos, mas eu não vou entrar nesses assuntos. Então será revelado o iníquo, mais uma menção aqui, supostamente, ao anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Então veja, esse homem vai ser destruído apenas com o assopro da boca de Cristo, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviou a operação do erro. Então veja que o propósito aqui da manifestação do homem do pecado, o iníquo, filho da perdição, é propagar mais uma vez a mentira, né? Prodígio de mentira, aqui através do poder e fazendo sinais, né? Mas para enganar o povo de Deus, o engano da injustiça, operação do erro, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, muito semelhantemente, né, o que João combateu lá dos falsos líderes e profetas, Jesus, Mateus 24, lá no seu sermão profético, ele mesmo já tinha profetizado que viria muitos falsos profetas, falsos cristos, né? Então estava acontecendo isso nos primeiros séculos. E muito semelhante, aqui mais uma vez, o propósito é propagar o engano e a mentira. Bom, esse aqui é o texto principal. Tem outros textos que as pessoas elas usam para falar que é do anticristo, mas a maioria deles estão no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel principalmente, outros ali nos profetas. Eu não trouxe aqui, mas esse aqui é o principal. E aí Apocalipse 13. Bom, para encerrarmos aqui, o que será então o anticristo? Tem 3 opções. A primeira delas, e é a principal, né, que é mais defendida e utilizado aí para falar sobre o anticristo, é que de fato ele será uma pessoa que vai
governar, liderar, e que vai propagar no tempo oportuno, no tempo escatológico, certo? O engano, ele vai se colocar no lugar, aqui diz aqui, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, lembra lá no início, ele vai se colocar contra, mas também no lugar, querendo parecer Deus. Quem que quis parecer Deus? Satanás. Então Satanás, ele é o maior anticristo que já existiu. Ele quis ser igual a Deus. E esse homem, ele vai agir com qual influência? Aqui, segundo a eficácia de Satanás. Então será praticamente Satanás, personificado na terra. Esse homem receberá toda a influência do próprio Satanás. Então essa é uma ideia, é um entendimento. Quem será esse homem? Ele tem duas opções e tem bases para essas duas opções. Um líder político de influência, principalmente lá em Daniel, que eles utilizam, e também em Apocalipse 13, quando fala que foi dado poder, autoridade, para dominar sobre povos, tribos, línguas e nações. Ou um líder religioso, aqui tem alguns que diferenciam entre o anticristo e o falso profeta, e por aí vai. O líder religioso seria a mesma ideia lá de João, quando ele vai dizer, lá no começo, quando ele vai dizer, eles saíram do nosso meio. Então ele vai querer adoração, então ele vai ter algum tipo de influência religiosa. Às vezes pode ser até do meio do povo de Deus. Ele está lá, mas ele não era do nosso, igual o João falou. Eles estavam no nosso meio, mas eles não eram nossos. Então, há essas duas opções. Agora, quem é essa pessoa? Aí eu te dou um conselho. Não adianta você ficar querendo descobrir quem é essa pessoa. Todos que tentaram descobrir erraram durante a história. Já foi muitas opções, Foi Nero, foi Hitler, foi todos os papas, foi os presidentes dos Estados Unidos. Agora muitos falam sobre a questão dos islâmicos lá, dos muçulmanos, falam do líder europeu, da França, porque tem alguns textos que falam que vem do norte. Enfim, queridos, eu creio que isso aqui não está no nosso alcance. A gente precisa deixar a história mesmo, ela nos mostrar se realmente existia esse anticristo escatológico. A história vai nos mostrar e a gente vai conhecer. Mas não cabe a nós, a Bíblia não deixa claro, apesar de ter alguns ali detalhezinhos, como por exemplo, o número de homem, 666. As pessoas já fizeram todo tipo de conta, bate no nome de muitas pessoas, mas aí tem que fazer a conta no nome grego, outro tem que fazer em romano, outro tem que fazer em latim. Enfim, eu creio que supor uma pessoa é quase que você cometer um equívoco, um erro. Então eu prefiro, e não vou aqui falar de nenhuma pessoa, até porque eu não quero que quando eu estiver diante de Deus eu seja acusado de ter propagado algum falso ensino. Então essa opção é de ter uma pessoa realmente. Ele vai agir segundo a eficácia de Satanás, e o propósito, mais uma vez, é enganar a muitos, distanciar eles de Deus, confundir a eles. A segunda opção é que o anticristo não está falando necessariamente de uma pessoa, mas sim de um sistema ou do espírito do anticristo. Porque João, lá naquela carta, ele falou, esse é o espírito do anticristo. Então alguns entendem, algumas igrejas, elas entendem que não é uma pessoa escatológica, porque aquele texto ali de 2 Tessalonicenses é interpretado diferente. O livro de Apocalipse 13 é interpretado diferente. Eles não interpretam como está falando do anticristo. E também há bons argumentos. Então eu não trouxe aqui porque o vídeo ia ficar muito longo, mas só para mostrar para vocês, e aquilo que eu falei. Eu queria muito trazer aqui, eu creio que é isso e ponto. Mas eu não consigo fazer isso. Então quero mostrar as opções, porque eu não tenho convicto dentro de mim o que realmente será. Como eu falei, eu creio que tem profecias que nós precisamos aguardar ainda a história
nos mostrar para que então a gente possa entender. Nem tudo está revelado ainda a nós. Então, o sistema, ele aqui não depende necessariamente de uma pessoa, mas ele pode ser uma instituição que se levanta contra os valores de Cristo, pode ser uma mentalidade, pode ser uma cultura. Então, é o Espírito agindo, como aconteceu lá no primeiro século. Era o sistema gnóstico, os ensinos gnósticos que João falou, esse é o espírito do anticristo. Aquele que nega que Cristo veio em carne, este é o anticristo, ele está contra. Então, alguns entendem que vai ser isso. E a ideia é a mesma, né, de propagar o falso ensino para enganar a muitos. Alguns entendem que aqui é uma junção das duas coisas. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela vai depender do sistema, né? Então, ela vai ser um líder político, um líder religioso, automaticamente ele vai estar conectado a um sistema, uma instituição, né? Vai ter uma mentalidade. Então, ele depende, aqui alguns entendem que essa aqui está interligados e dependem um da outra. A última opção é que não haverá anticristo. E não se escandalize, que isso aqui não é uma heresia, mas são algumas interpretações e que tem bons argumentos também. Então eles interpretam que o anticristo ficou restrito àquilo que está na Bíblia lá na carta de João. Foi um sistema de falso ensino dos primeiros séculos. E eles interpretam, né, aqueles outros textos ali escatológicos de maneira diferente. Então assim, isso aqui é um pouco menos propagado, né, porque a ideia de uma pessoa é hoje predominante no meio cristão. Isso foi muito propagado a partir do século XIX. E isso também se tornou muito propagado por causa de livros e filmes. E essa ideia da pessoa anticristo gera muita curiosidade, né, nas pessoas. Mas então, na visão de alguns, não haverá um anticristo futuro. Que isso são profecias que já se cumpriram no passado, né, lá no primeiro século e no decorrer da história, e que não há nenhuma menção, referência a um anticristo escatológico no futuro. Então são essas três opções que existem. Uma pessoa, um sistema, que aqui vai incluir qualquer pessoa, né, que seja contra, mas não necessariamente uma pessoa específica, e que não haverá um anticristo futuro e que isso foi apenas, né, um sistema lá de ensino falso no primeiro século. Bom, queridos, como eu falei, esse é um assunto que não tem como nós afirmarmos com certeza, com convicção, que é isso e que as demais estão incorretas. Eu te desafio a você mesmo buscar, pesquisar, estudar, e eu creio que você chegará à mesma conclusão do que eu. Mas eu acredito que uma dessas três aqui é o que irá acontecer. Então a gente precisa apenas aguardar a história ir se desenrolando, e aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer, né, já está tudo definido por Deus. O importante, para encerrarmos, é lembrarmos de algumas profecias, como aqui, ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor o desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, mesmo que o anticristo tenha muito poder, autoridade tenha sido concedida a ele, ele não tem nenhum poder diante de Deus e diante do nosso Senhor Jesus. E que quando chegar a hora, ele vai ser aniquilado pela glória de Jesus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Até mais.